Olá, como é que você está? Tudo bem? Chegamos ao capítulo 3 desta grande obra do livro da minha vida, Mulheres que Correm com Lobos, nessa edição nova que foi lançada no finalzinho de março de 2025. Maravilhosa. E eu tive 8 turmas em clubes de leitura do livro Mulheres que Correm com Lobos. É um livro maravilhoso, para algumas pessoas uma certa dificuldade, não por conta da escrita, mas é porque o texto ele te carrega, ele te faz descer escadas dentro de si. Então, para algumas pessoas isso não é confortável, mas mesmo assim, do medo, do friozinho na barriga, para esses lugares que essas histórias e que a Clarissa Píncula Estés te conduz, te orienta, te leva, eu te garanto, ela faz a volta, ela sobe as escadas, ela te traz de volta para você continuar no dia a dia. De uma outra maneira, transformada, mas você consegue voltar para o seu dia a dia. Confie, confie. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Tamara Algauer, eu sou psicoterapeuta com graduação em psicologia. E aqui no Psicocafé, nesse canal, é um lugar tão gostoso. Estou gostando tanto de fazer esses vídeos e estar me encontrando aqui com você para a gente tomar um café, para a gente falar sobre autoconhecimento, a possibilidade de se conhecer um pouco dentro do que é possível se acessar através das histórias, através das imagens, através de ideias, de pequenos toques, porque o resto é com você, na sua terapia individual, com os outros livros que talvez você vá dar continuidade à leitura, a todas as séries, às músicas, aos cheiros, aos gostos, aos encontros que a vida lhe proporcionar. Bom, tem um início muito bacana, assim, só para você sentir o peso da escrita. Eu estou aqui na página 91 dessa edição. Geralmente, as edições, as páginas, elas são iguais, tá? Tem a edição capa dura que está embaixo aqui do meu tripé, tem a edição capa dura também. Eu descobri que tem alguns textos complementares no final dessa edição. Eu fiz um vídeo falando que as edições são iguais, não são. Tem textos complementares emocionantes no final dessa edição, que depois eu faço um vídeo só falando sobre isso. Capítulo 3 conta a história de Vasalisa. É um conto russo. É a história que eu particularmente acho a mais emocionante desse livro. Ou porque talvez ela me toque, ela mexa muito comigo. E aí, depois de tantas turmas e tanto ler esse livro, novamente hoje eu me pego lendo em voz alta esse conto. Não vou ler o conto todo aqui, só vou ler alguns parágrafos, alguns trechos que eu acho importante. Você vai fazer isso aí sozinha em casa ou com o teu clube de leitura. Mas ao ler em voz alta, ao musicar o que está escrito nessa partitura desse conto, dessa história, que carga emocional, como ela continua abrindo portas dentro de mim. Vasalisa, a sabida, farejando os fatos, o resgate da intuição como iniciação. Então perceba, ela vem nos preparando, a Clarissa, ela vem nos preparando, ela volta de diversas formas diferentes
na iniciação, na importância de você acessar a intuição, esse saber, né? Esse lugar que a cultura foi jogando terra em cima, entende? Então aqui é um convite para você tirar esse pó, varrer, escavar e acessar novamente a tua intuição que está aí. Então por isso que ela vem já no começo do livro. Ela vai trazer no decorrer do livro, não tem problema. Se você começar a ler esse livro lá pelo capítulo 10, capítulo 12, capítulo 8, por onde você começar, sempre vai ter uma preparação, sempre vai ter uma introdução, sempre carinhosamente Clarissa Píncola Estés, que é uma guardiã de histórias antigas, sempre vai te colocar sentada num lugar confortável, te oferecer biscoitos, chá, chocolate quente, café, café com leite adoçado, amargo. Ela sempre te acolhe antes de contar uma história. E aqui ela começa. A boneca no bolso, Vasalisa a Sabida. Olha esse primeiro parágrafo do capítulo 3. A intuição é o tesouro da psique da mulher. Ela é como um instrumento de adivinhação, como um cristal através do qual se pode ver com uma visão interior excepcional. Ela é como uma velha sábia que está sempre com você, que lhe diz exatamente qual é o problema, que lhe diz exatamente se você deve virar à esquerda ou à direita. Ela é uma forma de velha, aquela que sabe, a mulher selvagem. Isso é de um extremo poder e está aí dentro de você, está dentro de mim. Tagarela, tagarela, direto comigo. Não que sejam vários pensamentos intrusivos, não. É a hora que eu pergunto, é a hora que eu me aquieto, é a hora que eu. E agora, o que eu faço? Que será que é mais importante para o meu desenvolvimento, para o meu caminhar, para essa minha vida, encarnação, trajetória, destino? O que é melhor para mim agora? Percebe? É dessa ordem, é desse peso. Para você que jogou terra, jogou tudo em cima, a cultura, a educação, né? Às vezes você saiu fazendo coisas, realizando coisas que você tinha que realizar, e isso tudo vai se perdendo. Aqui a gente pode aos poucos retomar, porque a minha intuição está comigo há anos, há anos. E aqui, com esse capítulo 3, você vai começar, a Clarissa, ela aos poucos pega na sua mão e vem trazendo você para se aproximar desse lugar. É bem interessante. Aqui, nessa introdução, ela conta um pouco a origem, né, desse conto e como ela foi buscar, né, a versão mais intacta, né, desse encontro dessa menina com aquela que sabe, que aqui é representado por Baba Yaga, uma bruxa de alta patente. Se pudéssemos assim colocar em categorias, é da mais alta categoria, Baba Yaga. E ela logo começa contando, né, que foi passado essa história através de uma tia. E essa tia, ela começa a história de uma forma muito interessante, que a gente conhece, né? Era uma vez, e essa tia começa, era uma vez e não era uma vez. Era uma vez e não era uma vez. Né? De como é importante você não se fixar
num conteúdo, numa sabedoria, como se fosse uma teoria, como se fosse algo para ser feito, um procedimento. Não, era uma vez e não era uma vez. É o entre mundos, que é um termo que a Clarissa usa muito, né? Então, saia um pouco da realidade e volte para a realidade. Seja mais fluida, né? Mais leve. Se entregue a esse tipo de conhecimento, de sabedoria oral. Não é aquilo que escreve, aquilo que está escrito como algo a ser decodificado. Não, o código, a história é decodificada, é sentido, o gosto é digerido no sentir, é dentro do peito, é com a alma. Esse livro faz esse convite a cada parágrafo. Vasalisa está sentada na cama, junto com seu pai. Sua mãe está morrendo. E ambos, Vasalisa e o pai, rezam para que essa travessia, para que ela vá em paz, tranquila. E antes de morrer, a mãe chama a Vasalisa e tira por debaixo das cobertas uma bonequinha de pano, vestida exatamente como Vasalisa. Um aventalzinho branco bordado, um vestidinho com botinhas vermelhas. E ela diz: tudo o que você precisar saber, pergunte a essa boneca. Ela sempre vai estar com você. Guarde-a dentro do bolso. A alimente, guarda isso. A alimente de vez em quando. E toda dúvida, todo perigo, toda questão que você tiver, coloque a mão em cima dela, tire-a de dentro do bolso, acesse a bonequinha dentro do bolso do seu avental. E assim é a despedida emocionante dessa mãe que deixa os últimos ensinamentos para essa menina. Choram por meses, mas o verdejar vem. Ó, meu galo cantando. Como um canto de um galo ao amanhecer, a vida retoma, a vida volta. E o pai de Vasalisa acaba conhecendo uma viúva com 2 filhas e se casa. E a princípio, elas são sempre muito simpáticas com Vasalisa. Mas quando o pai não está, sai para uma viagem, sai para trabalhar alguma coisa, fazem ela de empregada, a torturam, são cruéis, a tratam mal. E Vasalisa, muito inocente, vai fazendo as tarefas, vai fazendo as coisas, vai tentando, vai obedecendo, ó, lava o chão, vai, faça isso, ela faz. Enquanto essa madrasta e as 2 filhas ficam deitadas, ficam, sabe, usando mesmo essa menina. E um dia, já não suportando essa maneira doce de Vasalisa ser, né? Essa maneira amorosa e cheia de vida, naturalmente, de Vasalisa, essa madrasta não suportando mais, e as filhas também não suportando mais, tem uma ideia, a madrasta. Vamos falar para ela, vamos deixar o fogo da casa acabar e vamos pedir para a Vasalisa ir em busca de fogo com Baba Yaga na floresta. E certamente ela será morta, porque essa era a história que se escutava de Baba Yaga. Todas as pessoas que iam em busca de algo que só Baba Yaga tivesse, não voltavam mais. Então ali era uma condenação, ali era certo que essa menina não ia voltar mais. Então, no final do dia,
deixaram, ninguém cuidou do fogo da casa, o fogo foi se extinguindo, mesmo ela chegando com lenhas, que ela foi catar lenhas na floresta, olha aí o que aconteceu, a madrasta falou. Acabou o fogo. E agora como é que a gente vai cozinhar? E agora como é que a gente vai se aquecer? E como é que a gente vai ficar no escuro sem o fogo? Hein? E xingou a menina e colocou toda a responsabilidade na menina e falou: olha, agora você vai em busca de fogo na floresta com Baba Yaga. Baba Yaga vai conseguir o fogo para você. E a menina, mais que prontamente, tá, eu vou, né? E meio com medo, meio com receio de como achar esse casebre na floresta, entra floresta dentro, e toda vez que ela tinha uma encruzilhada, sabe, assim, um caminho para a direita, um caminho para a esquerda, ela colocava a mãozinha dentro do avental e perguntava para a bonequinha de pano, Vasalisa. E Vasalisa falava, orientava, ó, aqui você vai para a direita, não, aqui você vai para a esquerda, não, aqui você segue adiante. Né? E foi até se deparar, né, com o casebre de Vasalisa. E aí tem uma passagem também de um cavalo branco montado por um cavalo, por um cavaleiro todo vestido de branco e passa, e aí de repente fica tudo claro, né, o dia, né, amanhece, e aí de repente passa um cavalo vermelho montado por um cavaleiro vermelho, e ali o sol fica mais forte. E aí e a menina observando tudo isso, né? E de repente vem um cavalo negro montado por um cavaleiro negro que entra dentro do casebre da Vasalisa, e ela tá ali chegando, né? E de repente aquilo fica noite. E o casebre fica todo iluminado por uma cerca de caveiras iluminadas por chama. Tem uma luz dentro dessas caveiras, uma luz que sai pelos olhos, pelos ouvidos e pela boca, né, que é cercada pela casa, toda uma casa que tem pernas de galinha. É sensacional. A casa de Baba Yaga, né? E numa dessa também Baba Yaga está chegando. Você pensa que ela chega de vassoura? Não, ela chega num caldeirão, né? Um caldeirão de bruxa voadora que chega, Baba Yaga, sua casa, e a menina também está chegando ali, e a Baba Yaga pergunta o que você quer, né? E ela fala, vovó, olha a inocência de Vasalisa. Vasalisa chama Baba Yaga, uma bruxa de alta patente, conhecida por todas as pessoas, por todas as histórias, por todos os contos, conhecido por todo mundo, e Vasalisa, que não conhece Baba Yaga, nunca ouviu nem falar, chama ela de vovó, porque é uma senhora. Uma senhora com aspecto horripilante, mas mesmo assim a menina chama ela de vovó. Vovó, eu vim em busca de fogo. E aí a Baba Yaga fala assim, o que faz você pensar que eu vou te dar fogo? E a menina responde, com a ajuda de Vasalisa, a bonequinha que está dentro do avental. Porque eu estou pedindo. Aí Baba Yaga responde, menina de sorte, é a resposta certa. Você deu a resposta certa. Entra. Entrou, falou para a menina, olha, mas para você conseguir o fogo, você vai ter que trabalhar, você vai ter que cumprir tarefas aqui dentro de casa. E vai ter que cumprir direito, porque senão você morre. E a menina deu uma estremecida e fala, ok. Aí a Baba Yaga, ó, você vai ter que varrer o quintal, você vai ter que varrer a casa, você vai ter que fazer separar o milho de não sei das quantas, vai ter que cozinhar para mim. E a menina sai fazendo, e algumas tarefas que são assim tarefas muito estranhas, que ela nem sabe como realizar, a boneca fala assim, tudo bem, tá tudo bem, deixa que eu faço. E ali Baba Yaga vai percebendo que a menina vai cumprindo com tarefas inclusive muito difíceis, coisas assim da ordem do fantástico vai acontecendo dentro da casa, inclusive
3 pares de mãos que voam e vão realizando tarefas, sabe? E Baba Yaga é uma senhora que come muito, né? Aí tem uma tarefa que ela fala: olha, esse estrume, esse monte de estrume que está aqui no quintal, ele está repleto de sementes de papoula. Eu quero que você separe durante a noite o que é estrume e o que é semente de papoula. Então, eu quero esses 2 montes separados. Né? E vai dormir, deixa a menina lá. E ela fala: meu Deus, como é que eu vou fazer isso? E a boneca, dentro do bolso, falou: fica tranquila, deixa que eu faço isso. Então, o conto traz essas imagens fantásticas, que onde tudo que a menina se depara sem ter noção, inclusive eu que estou lendo, você não consegue, são tarefas impossíveis. A boneca, Vasalisa, a intuição diz: não se preocupe, eu faço. Percebe? Não se preocupe com aquilo que você não sabe. A intuição sabe. A intuição faz. Isso é maravilhoso. E ali, no decorrer desses dias, ela vai fazendo, Baba Yaga vai começando a simpatizar com Vasalisa. Ela é pura, ela é sincera, ela é viva, ela é farta. Baba Yaga reconhece um ser humano de valor, reconhece a grande mulher que Vasalisa se tornará. Ela entende a mensagem, o que é que o que cada mulher tem que encontrar nessa história. Baba Yaga sabe disso. Presta atenção, presta atenção. E aí tem um momento ali que as duas estão no momento de um pouquinho de descontração. E aí Baba Yaga falou: você queria aproveitar para me perguntar alguma coisa? Ela falou assim: eu queria perguntar sim, vovó. E aí tem essa parte que é muito interessante no conto, que eu vou até ler para não falar besteira. Que ela pergunta assim: não, eu queria perguntar uma coisa para você, vovó. E aí a Baba Yaga fala: pergunte, ordenou Yaga. Eu tô aqui na página 96 dessa edição, tá bom? Pergunte, ordenou Baba Yaga, mas lembre-se, saber demais envelhece as pessoas antes do tempo. Saber demais envelhece as pessoas antes do tempo. Isso é sensacional. E aí a menina, ela respira e faz a pergunta dos cavalheiros, para ela entender o que foram aquelas figuras fantásticas. E Baba Yaga explica o que cada cavalheiro representa. E a menina, tá, que interessante. E aí vem uma vontade na menina de perguntar sobre aqueles 3 pares de mãos voadoras que de vez em quando aparecem e desaparecem dentro da casa. Mas intuitivamente, jamais conectada com a bonequinha que está dentro do seu avental, ela se lembra. Saber demais envelhece as pessoas antes do tempo. Saber demais envelhece as pessoas antes do tempo. Isso é um exercício, isso é uma metáfora sensacional. Só aí você já podia largar esse livro e ir embora. Chega! Não quero mais ler esse livro. Entende? Porque tem algumas coisas que você não precisa saber. Tem algumas coisas que não são para você ainda. Tem algumas coisas que você deve entregar à vida. A intuição, a mulher selvagem,
é a velha que decide aquilo que eu preciso saber. Entende? E aí, dentro desse momento de uma pequena descontração que Baba Yaga tem, ela fala: chega, chega, tá bom. Porque a Baba Yaga fala assim: como é que você. Ela percebe que tem um tipo de sabedoria na menina, né? Lógico, ela tem a bonequinha dentro do avental. Ela fala, e a menina fala assim: é por conta de uma bênção que eu recebi. A menina faz menção à bênção de receber essa bonequinha de pano da mãe no leito de morte. E aí a Baba Yaga ela dá uma surtada. Não, chega, que mané bênção, aqui dentro não tem bênção, não. É interessante você guardar esse momento especial do conto. Aqui não tem nada de bênção. É importante. Né? E ali ela pega, a Baba Yaga pega uma daquelas caveiras que possuem essa chama, essa luz saindo dos olhos, da boca, do ouvido, e enfia numa estaca e dá na mão da menina. Volta para casa. Agora você já tem a tua chama, a tua luz. Volta para casa. E a menina fica meio assim, ainda com vontade de conversar alguma coisa com Baba Yaga, mas percebe que é o momento de ir embora. Chega, vai embora. Pega o beco, como diz aqui em Fortaleza, Ceará. E a menina vai de noite, voltando para casa, como com um cetro, né? Com essa vara, esse bastão, né? Esse cajado, com essa caveira enfiada em cima e com essas luzes saindo dessa cabeça, dessa caveira. E aí, de repente, a madrasta com as filhas vê que tem ali uma luz se mexendo no meio da mata e ela acha estranho, porque ela já está dando a Vasalisa como morta, né? São dias, a menina está fora, não volta mais, com certeza essa menina está morta. Graças a Deus, né? Era essa a intenção. E aí, de repente, vai, e de repente vem, que é a menina, né? Num cajado luminoso, e vai chegando, e aí a madrasta já aproveita para dar uma bronca. Onde já se viu? A gente tá sem luz, sem fogo aqui, quanto tempo que você demorou, não sei o quê. A menina falou: pois é, não, mas eu consegui, eu tô trazendo luz. E nisso, a caveira já tá olhando para a madrasta e para as duas filhas e queimando as três por dentro, incinerando. Cada uma delas virou cinza. E é assim que acaba o conto. Sabe? Que é para você voltar para a realidade. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa essa história. E aí, daqui para frente, a Clarissa começa a esmiuçar tudo que essa menina passou com o encontro com essa sabedoria, com essa bruxa, com esse saber, com ela que sabe, né, com esse encontro. E ela já deixa claro, né, que essa história, todos esses detalhes são da psique de uma única mulher. Então, assim, não é que a gente vai dar conta de entender tudo, todo o peso e os detalhes e a poesia e os códigos que vão ser entregues a partir de agora que eu vou fazer mais vídeos. Né? O livro Mulheres que Correm com Lobos não é um livro que você vai dar conta de uma vez só. Não vai, e não é a ideia. Né? Era uma vez e não era uma vez. Às vezes você vai fazer sentido para você e outra hora não vai fazer sentido para você. Era uma vez e não era uma vez. Porque às vezes você está preparada. E às vezes ainda não é o momento para você não envelhecer antes do tempo. Esse livro também é para ser degustado em pequenos goles. E é essa proposta
desses encontros, desses vídeos, na tua leitura individual ou numa leitura você como coordenadora de um clube de leitura. Inclusive eu tenho um curso que se chama Laços e Livros, que eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário, caso você queira, né, uma receita de bolo completo de como se abrir do zero um clube de leitura, como manter um clube de leitura cheio, com pessoas participando, e como, inclusive, você, como coordenadora, organizadora de um clube de leitura, mantém a tua saúde, porque é um lugar solitário. Então, eu tenho material, conteúdo de apoio até para este momento. Como o organizador cuida de si para se manter nessa função de receber pessoas em uma mesa, em um clube de leitura. Eu não sei se eu vou fazer mais 2 vídeos ou mais 3. Vamos ver. Mas o capítulo 3 começou. Se inscreve no canal para continuar aqui com esses cafés. E curte esse vídeo. Vai lá pegar esse livro que eu sei que você já tem guardado aí. E se não tem ainda, tá morrendo de vontade de comprar. Vamos começar. Vamos juntas. Beijo, querida. Até.